Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Então, você é saudosista, cara, com relação ao futebol, assim? Em qual Ou sentido? Não? De tipo, o futebol antigo era melhor nessa época? Igual Cara, a gente tá falando dos campos aqui. Sim, não. Depende do assunto. Algumas coisas, assim, na vida eu sou super progressista e no futebol tem as coisas que eu sou reaça, conservador pra cacete, tipo uniforme. Eu detesto uniforme inventado, terceiro uniforme, tá? Mas Concordo. futebol, algumas coisas que é mentira. Não é nem questão de ser saudosista, que eu vivi. Por exemplo, vou contar uma coisa que vou deixar vocês estupefatos em casa. Ninguém sabe, eu sou corintiano, escondo super isso, né? E uma coisa que as pessoas sempre falam assim, na época do Pacaembu, na época do Maracanã. Cara, o Corinthians não jogava pra 40 mil pessoas no Pacaembu nunca. Pega aí o campeonato. Era a final de campeonato. Corinthians em 91 contra o Flamengo, a final do Supercopa do Brasil, deu 7 mil pagantes, porque também não tinha a importância que tem hoje. Hoje, Corinthians e Novo Horizontino, primeira fase de Paulista, dá 40 mil. Como o Palmeiras joga pra 40 mil no Allianz Parque. Então, assim, eu não tenho algum saudosismo que as pessoas têm. O que eu tenho é a relação afetiva, porque eu ia no Pacaembu, eu ia de trem. Eu ia no vazio. Então o Palmeiras jogava ali. 10 mil. O São Paulo, da minha geração, era 3, 4 mil, 5 mil. Assim, era uma torcida que só ia em final. E não é fama, era isso mesmo. Hoje em dia é outra coisa. Tal. Eu não tenho saudade de ir no banheiro e ter mijo até a canela. Não tenho essas saudades das pessoas. Banheiro químico. Assim, o que eu tenho saudade é assim, cara, eu sou corintiano desde que nasci com a camisa da maternidade, sem entender o que era. Se meu pai fosse portuguesa, como boa parte da família dele, meu pai é português, talvez eu fosse pra portuguesa. Então eu sou corintiano porque meu pai é corintiano, nasci com a camisa lá e tal. Mas desde pequeno eu joguei bola, fui federado de futsal no Corinthians, futebol de salão ainda na época, outras coisas e tal, ia no jogo e tal. E eu tenho umas relações do Corinthians, assim, quando eu fui entender o que era racismo e tal, porque eu sou branco, de olho claro, já tava convivendo no estádio com negros, jogando bola. Então, assim, já me ajudou na minha formação, no meu jeito de entender a vida, na minha visão de mundo. Teve a democracia. Quando eu tinha 5 anos, eu quis saber o que era democracia por causa do futebol. Aquilo me motivou, a minha visão de mundo tem muito a ver. Não, hoje eu entendo, mas naquela época eu tive curiosidade de saber o que era, embora eu não tivesse condições de entender exatamente o que era, pela minha paixão pelo Corinthians. Por isso esse movimento foi tão importante, porque fez despertar nas pessoas uma curiosidade a respeito. E essa palavra, né? O que é? Sim, cara, isso é uma coisa que eu sinto falta no futebol de hoje, assim. Eu entendo que o mundo é dinheiro, não sou hipócrita, eu trabalho para ganhar dinheiro, as pessoas ganham dinheiro e tal. Cara, mas eu vou no jogo do Corinthians hoje, parece que eu tô vendo o jogo do campeonato norueguês. Não é assim, tirando o setor norte, que é o setor das organizadas, é uma mentira que as pessoas falam assim, não, mas no setor sul é 30 contos se você for... Primeiro assim, quem tem dinheiro para ir em um jogo, não vai todos. Não tem cartão para ter milhagem. Então esse cara não tá no estádio. E eu fiquei 3 anos na Band News FM fazendo aquele quadro para toda a obra, que foi a construção do estádio. Aí eu fiquei, 3 vezes por semana em Itaquera, não tinha nada, era um prego, outro. Eu fiz 200 matérias pelo bairro, conheci as pessoas, tal, Cara, essas pessoas... Em Itaquera, cara, naquela região da Zona Leste, a torcida do Corinthians é muito maior que a média. Então, se na cidade a torcida do Corinthians já tem mais ou menos São Paulo e Palmeiras somado, aquela região é muito mais de 70%, é muito corintiano ali. Cara, 90% dessas pessoas nunca foram no estádio. Moram ali, passam ali de trem, de metrô, porque não dá. Então, essa é uma coisa que do futebol moderno, eu sou de classe média, não sou pobre nem nada, tenho um filho. Sai mais barato se eu for com ele no shopping mais caro da Zona Leste é o Anália Franco. Se for lá na alimentação, no cinema, vou gastar menos se eu for com ele no jogo. Então, assim, na minha época, futebol era um divertimento de todos, era o divertimento mais barato que tinha. Você conseguia acordar de manhã, o cara que tem 3 filhos, não é meu caso, mas dava pra ir no jogo, você segurava no lanche, 3 pernil, 3... Mas você conseguia ir no estádio. Hoje você não consegue, cara. Então, assim, ficou um divertimento de classe média alta. Isso é uma coisa que me incomoda. Mas por que você acha, então, que, por exemplo, você falou, não tenho saudade que o estádio, o Corinthians não jogava pra tanta gente como joga. Se o valor aumentou e, a população brasileira não tá mais... Então, tudo bem, o país cresceu muito de lá pra cá e tal, né? Mas por que você acha? Você acha que o público do futebol mudou? Totalmente. O público do futebol... O futebol era um divertimento do povo.
O divertimento do povo é outro. O povo vai na padaria, vê o jogo lá numa padaria, o dinheiro que toma uma cerveja vem no jogo no bar. Na periferia você pode ver qualquer jogo, de qualquer time, você vai na padaria, no boteco da esquina, tá lá o cara assando uma carne, o cara tá vendo os jogos da padaria, porque não assina o pay-per-view, ou tem o gato. E o futebol virou um divertimento de classe média. O que era o cinema de shopping, que quando eu era moleque, eu sou de 77, vocês são mais jovens que eu, algumas coisas, isso mudou muito. Então tinha cinema de rua, de bairro, e o shopping tinha um divertimento de shopping, era outro público. O futebol era um divertimento do povo. O futebol é democrático. Tinha o espaço para os ricos, tinha gente que tinha dinheiro que ia no jogo, mas o grosso era um divertimento que todo mundo podia fazer. O cara chegava e falava, puta, não tenho dinheiro para ir com meu filho no cinema, para ir num restaurante e tal. Ele ia no jogo. E também é uma decisão fácil de tomar. Até porque não lotava, o cara acordava na hora, ia pro estádio e comprava ingresso na hora. Você não tinha ter um cartão, ter uma milhagem. Eu estou apontando o diagnóstico, embora não tenha solução para isso. Uhum. A solução não é falar assim, Corinthians, Palmeiras, vocês lotam o estádio todo jogo, então vocês ganhem menos. Mas assim, dá para aumentar o setor norte, dá para pegar um patrocínio e ter pelo menos um setor maior, mais popular. Uhum. Eu acho que isso é possível. Agora sim, como está sempre lotado, o Corinthians joga com uma ocupação hoje de quase 100%. Não é 100%, porque tem aquela divisa, mas um jogo horroroso tem 35 mil pessoas, 37 mil pessoas. Um jogo que vai acabar meia-noite com TV aberta. Então eles não têm essa preocupação em... Só que assim, meu filho gosta muito de futebol, porque o pai gosta, os meus irmãos trabalham com isso, então ele vai. Mas assim, nós estamos criando uma geração de sofá, vai morrer os torcedores e não vai renovar. Porque nós estamos perdendo o futebol escolheu um público rico, que ocupa, que tem essa demanda, mas abriu mão de outro. Só que esse público não é que nem público de seleção. Qualquer jogo de seleção está lotado. Só que é um público que não é um público que ama aquilo, não vive para aquilo. Deprimente. Não estou comparando o público de times com de seleção, mas se você comparar com o que era... Você quer ver jogo do Corinthians? Falando do Corinthians, que é meu time. A torcida do Corinthians é jogo da Copinha. Quando tem... Que é aquele cara que... outro clima o estádio. É aquele cara que tinha antigamente no estádio. O antigo Geraldino no Maracanã, que não tem mais. Eu falo do Corinthians, mas assim... Todos os times grandes passam um pouco mais por isso. Menos o São Paulo, que sofreu o processo inverso, porque o São Paulo tem um campo muito grande, tem espaço para... Barateou o ingresso e chegou o metrô que não tinha atrás. Exatamente. Então, o São Paulo... O que o Corinthians e o Palmeiras elitizou a sua clientela, não seu público, a torcida continua igual. Elitizou a sua clientela, o São Paulo... Mas também popularizou mais ou menos, né? Porque quando tem jogo bom, eles voltam a aumentar o ingresso e aí tira... Aí, assim, você que me ajudou aí, São Paulino, há 3 meses, quando esse jogo você vai embora, vai voltar aquele cara que não vem há 10 anos no estádio. Então, assim, final da Copa do Brasil. Eles fazem isso, assim, mas assim, deu uma migrada no público. Eu acho isso lamentável, mas assim, é só uma visão de mundo que eu tenho, que eu acho que futebol sempre foi o esporte do povo. Inclusive do povo que tem dinheiro, mas é o esporte do povo. E deixou de ser. É o esporte de povo assim, no bar, na padaria. Aliás, a periferia vive futebol. Você vai na periferia, essa coisa de brigar, sim, você vai em qualquer boteco de periferia tem camisa do Corinthians, pirata ou não, do Palmeiras, São Paulo, as pessoas estão bebendo e zoando junto. Sim, sim. Bebendo, zoando junto e tirando barato e não é que não ligam não para futebol. As pessoas tiram aposta, ficam bravas, mas assim, é o povo do futebol. O cara sabe que tem um time, odeia o rival, mas não odeia a pessoa que torce pro rival, convive, goza, aguenta, fica puto, bebe uma mais, fala bobagem, depois pede desculpa. O futebol da periferia é isso, não é mais no estádio. Porque ficou uma coisa inviável, né? O Calil, Alexandre Calil, quando era presidente do Galo, chegou a dar uma declaração dessa. Falou que é lugar de agora pobre ver jogo de futebol é no sofá. Ele chegou a falar sobre isso. Ele falou, eu lembro dessa declaração, foi uma constatação. O que eu lamento é que ele falou isso concordando. Eu estou diagnosticando e discordando completamente, mas eu lembro que ele deu esse sentido, dizendo assim, olha, o Galo é isso... O Galo que também é um clube extremamente popular. E ele deu essa visão completamente elitista. Né? Exatamente. A visão que ele tem é a visão que virou, mas eu discordo desse... Mas, não, e outra, nem pela TV o pobre talvez consiga... Ainda mais que tá caro hoje, streaming pra caramba. Assinar não dá. Pirataria. Agora é o jeito que os caras estão fazendo. Acontece muito. O cara vai na padoca da esquina, o que ele ia gastar pra assinar, ele toma lá
Maria Mole dele, o sinal, o que for, vê o jogo ali. É isso. Naquele período, gasta o dinheiro no bar, tira um bar, joga o truco, o dominó, o que for, cada um no seu lugar.